É melhor ir pro Hellfest via Paris ou via Nantes? A gente vai bater um papo, então fica aí no Videoself. Talvez uma das partes mais importantes na hora de planejar a sua viagem pro Hellfest é saber exatamente se você vai comprar uma passagem de avião para Nantes ou para Paris. Parece meio louco assim quando eu faço essa pergunta. Muita gente já me questionou também. Nossa, mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque afinal, Nantes é a cidade mais próxima de Clisson, onde acontece o Hellfest. Nantes fica só a 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros, acho que 30, de Clisson. Então assim, fica meia hora. E tem aeroporto. Paris já fica a 400 quilômetros de Clisson. Então parece um pouquinho óbvio, né? Todo mundo fala, cara, se tem aeroporto em Nantes, pra que você tá perguntando se eu vou querer comprar uma passagem pra Paris? Bom, mas aí tem um segundo fator que é super importante pensar a respeito também, que é o preço. As passagens aéreas oferecidas para Nantes, elas são um pouco menos volumosas do que as oferecidas para Paris. Paris, assim, tem uma grande oferta de voos de várias companhias e saindo quase todos os dias, né? Nantes já não é uma cidade, não é uma das capitais mais visitadas da Europa, portanto não tem essa demanda toda. Por isso, os preços geralmente são um pouquinho mais elevados para você comprar uma passagem, por exemplo, saindo, não sei, de Belo Horizonte ou São Paulo para Nantes. É claro que pode haver uma promoção, podem acontecer várias coisas que essa passagem para Nantes vai ficar muito mais barata às vezes. Assim, muito mais barata eu não creio, mas alguma porcentagem mais barata. Mas em geral, por causa desse fator, por Paris ser tão mais movimentada, as passagens aéreas costumam ser um pouquinho mais baratas. Então você vai ter uma diferença às vezes aí de R$700 ou R$600 de uma passagem para outra. É óbvio que também pode acontecer de aparecer uma passagem de Nantes mais barata. Mas aí você fala, mas eu compro uma passagem mais barata para Paris e aí eu vou para Nantes, eu ainda tenho que me deslocar até Nantes para depois chegar em Clisson. Ou seja, esse tanto que eu economizei às vezes Nantes, né, para Paris, essa diferença talvez aí de R$600 em média, eu vou acabar gastando com o trem. Bom, tem um fundo de verdade, porque os trens, né, de Paris até Nantes, você pode encontrar entre 60 até 80 euros. Então, assim, é verdade que aí talvez essa economia não vai valer tanto, porque você vai ter que gastar outra vez alguns reais para poder chegar até Nantes e depois em Clisson. Mas quando você faz toda essa, né, aparece aquele meme da Nazaré, quando você faz todo esse cálculo, toda essa estimativa, será que você se perguntou uma coisa super importante? É o seguinte, você vai querer aproveitar essa viagem para fazer turismo em Paris ou você vai ficar só em Nantes? Essa é uma pergunta que você tem que responder de cara para poder comprar uma passagem, fazer essa opção por uma passagem por Paris ou Nantes. Porque eu vou te falar, eu já vi gente se gabando de ter conseguido uma passagem mais barata para Nantes. Mas aí a pessoa foi lá e fez turismo em Paris depois, ou seja, ela pagou o deslocamento de Nantes até Paris. Então ela teve que desembolsar 60, 80 euros para poder ir de Nantes até Paris. E a economia, na verdade, ficou mais ou menos elas por elas, né? Não rolou muito. Então é isso que você tem que pensar. Se você for fazer turismo em Paris, de repente sim, compensa chegar de avião em Paris, para você já poder conhecer um pouco a cidade, ou antes ou depois. Então pense sobre isso, porque de repente não vai compensar você chegar em Nantes direto, se você tem intuito de fazer turismo em Paris. Agora, se a sua ideia não é ir em Paris, é só ficar ali em Nantes e ir pro Hellfest, para Clisson e tudo mais, então beleza, compre uma passagem pro aeroporto de Nantes. Porque sim, não é tão mais cara. E outra, tem várias opções. Quando eu falo da viagem, a viagem pro Hellfest, eu acho que ele é um dos festivais que mais oferecem oportunidades de fazer turismo. Então, assim, a própria cidade de Clisson é cheia de castelos, assim, tem um visual super legal, uma paisagem super legal para você visitar, dá para poder andar a pé por muitos lugares. E quem opta por ter uma base em Nantes, como eu fiz quando eu fui pro Hellfest, tem inúmeras opções de turismo também. Tem os jardins abertos com esculturas muito legais, tem castelos, tem museu, tem um monte de monumento, tem também aquela Ilha das Máquinas lá que é super legal, assim, tem
assim, procurem aí depois. É um lugar que eles construíram vários animais gigantes, assim, que são tipo máquinas, que você entra nessas máquinas, né? Você pode entrar e caminhar nesses animais, tipo num parque, nos brinquedos, assim, mas é muito. É muito impressionante, assim. Então, assim, eu acho que se você não tem tempo nem orçamento para poder ir em Paris, então compensa comprar um avião direto para Nantes, ficar por ali, fazer turismo ali, porque vai rolar, com certeza, e vai ser muito legal. Agora, se você tiver um tempinho e um orçamento um pouquinho maior, porque isso também vai fazer diferença. E você já tá saindo aí do banco da sua casa no Brasil, já tá indo pra França, pro Hellfest, e poxa vida, não vai fazer um esforçozinho pra dar uma chegadinha em Paris, pra ver que tanto falam dessa torre, todas as coisas que dizem que a Cidade da Luz tem. Então, eu, se fosse você, aproveitaria essa chance. Então compare bem os preços das passagens, veja, faça as contas para ver se realmente vai compensar. Pesquise os preços das passagens de Nantes até Paris também no site da companhia de trem francesa. No mais, eu vou deixar todos os links aqui que são imprescindíveis para o seu planejamento para viagem no Hellfest. A gente tem um guia de viagem do Hellfest que está aqui abaixo na descrição. A gente tem também um post falando sobre dinheiro, quanto dinheiro levar para o Hellfest para fazer turismo na França também. Além de a gente também te ajudar a descobrir onde ficar em Clisson ou então em Nantes, né, para o Hellfest. E também tem onde ficar em Paris, tem um monte de coisas e eu vou deixar tudo na descrição, porque se eu for falar aqui a gente não vai terminar esse vídeo nunca, né? É isso, se você tiver mais alguma dúvida sobre essa questão, ou sei lá, quiser contribuir com um comentário, com alguma coisa que você acha que talvez possa ajudar também as pessoas que estão nessa dúvida a respeito de comprar um ticket de avião para Nantes ou para Paris, então comenta, fala aí, e é isso.